O que uma mãe de 11 filhos, uma jovem de 20 anos, uma escritora ousada e uma intercessora silenciosa têm em comum? Elas provocaram os maiores avivamentos da história e ninguém fala sobre elas. Se você já se sentiu invisível, pequena demais ou sem propósito, essa história vai mudar tudo. Olá, eu sou a Mari Zignago e prepare seu coração porque esse vídeo vai te posicionar. Me responde uma coisa, você sabia que no maior avivamento da história da América, liderado por Jonathan Edwards, tinha uma mulher que por trás de tudo estava sustentando em oração e discipulado? E que no avivamento de Gales, que transformou uma nação inteira, tinha muitas mulheres intercedendo? Muita gente acha que ministério feminino é coisa moderna, é novidade, é movimento da moda, mas eu vim aqui te mostrar que isso tudo é mentira. Desde os tempos de Jesus, as mulheres sempre foram peças importantes no reino de Deus. E hoje você vai conhecer 4 mulheres que literalmente mudaram nações através do avivamento. E no final desse vídeo você vai entender qual é o seu lugar nessa história. Fique aqui. Antes de falar dessas mulheres, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Jesus ele revolucionou completamente o papel da mulher na sociedade. Numa cultura onde a mulher não tinha voz, não tinha valor, não poderia testemunhar em algum lugar, Jesus quebra todos esses padrões. Ele escolheu mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Pensa aqui comigo, se Jesus quisesse manter o padrão da época, ele certamente apareceria aos discípulos homens, certo? Mas não. Ele apareceu para Maria Madalena e confiou a ela a maior notícia da humanidade. Isso a uma mulher. E olha só o que encontramos nas Escrituras. Priscila ensinava junto com seu marido, corrigia a teologia de Apolo, que foi um dos grandes pregadores da época. Febe foi chamada de diaconisa e mensageira das cartas aos romanos. Joana, Susana e outras mulheres sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Lídia, por exemplo, abriu a casa dela na Europa, para que o evangelho fosse pregado. Muitas mulheres sempre foram essenciais no avanço do evangelho. Desde o início e nos grandes avivamentos da história, não foi diferente. Bem, a primeira mulher que quero apresentar a vocês é Sarah Edwards. Imagina, você com 11 filhos, uma casa cheia de visita todo dia, sem ajuda doméstica, sem eletrodomésticos, sem nada, e ainda ser uma conselheira espiritual de uma comunidade inteira. Parece impossível, né? Mas foi exatamente isso que Sarah Edwards fez. Sarah era casada com Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores que já existiram. O avivamento que ele liderou entre 1730 e 1740 transformou toda a América. Todo mundo conheceu Jonathan, mas quase ninguém fala de Sarah. E sabe o que é mais impressionante? Jonathan ficou tão impactado com a vida da oração de Sarah que ele escreveu sobre as suas experiências espirituais. Ele documentou os encontros profundos dela com Deus, os momentos de êxtase na presença do Senhor e a comunhão intensa que ela tinha. Sarah não queria palco, não queria ser vista. Mas o fruto dela, o fruto dela eu até anotei, porque senão eu vou esquecer. Vamos lá, dos 11 filhos que ela criou, saíram mais de 1.400 descendentes, que incluíram 13 presidentes de universidades, 65 professores, 100 advogados e juízes, 30 senadores, 3 governantes e um vice-presidente dos Estados Unidos. Isso não é sorte, isso é legado. Isso é uma mulher que entende que avivamento começa dentro de casa. E você que está assistindo isso agora, talvez seja uma mãe. Talvez você sinta que está invisível cuidando dos filhos, mas eu preciso te dizer, você pode estar criando os próximos líderes que transformarão uma nação. O que você faz dentro da casa tem o poder de mudar o mundo lá fora. A outra jovem é Florrie Evans. Agora a gente vai sair dos Estados Unidos e vai lá para o avivamento de Gales que aconteceu em 1904. Todo mundo conhece o Evan Roberts, que liderou esse avivamento que literalmente parou a nação. Mas poucos sabem que tudo começou com uma jovem chamada Florrie Evans. Quem é essa Florrie?
Florrie tinha apenas 20 anos e ela era uma jovem simples de uma vila pequena no país de Gales. Numa reunião de oração, o pastor perguntou: alguém aqui tem algo para compartilhar? Ela se levantou com lágrimas nos olhos e disse: eu amo o Senhor com todo o meu coração. Parece simples, né? Mas aquela declaração moveu algo no mundo espiritual. As pessoas começaram a chorar. A presença de Deus encheu aquele lugar. E aquela noite se tornou o estopim do que viria a ser um dos maiores avivamentos da história. Mas deixa eu te contar o que aconteceu depois daquela frase. Aquela noite, naquela reunião que deveria terminar às 9, só acabou de madrugada. As pessoas não conseguiam sair. Elas choravam, confessavam pecados, se reconciliavam e a presença de Deus era tão forte que ninguém queria ir embora. E nos dias seguintes, o fogo se espalhou de vila em vila, de cidade em cidade. As notícias do avivamento chegaram até Londres. Jornalistas foram naquele lugar, na verdade, investigar. Eles estavam céticos, mas todo mundo que entrava naquelas reuniões saía transformado. O impacto do avivamento de Gales foi tremendo. Foram mais de 100 mil pessoas se convertendo em poucos meses. Bares e teatros fecharam por causa dos clientes, né? Ninguém ia mais consumir. As minas de carvão tiveram que mudar os processos, porque os mineiros que antes xingavam, né, os cavalos para trabalhar, agora só sabiam orar. E os cavalos não conseguiam corresponder aos novos comandos. A criminalidade, por exemplo, despencou e os tribunais ficaram vazios. E tudo começou com a declaração sincera e apaixonada de uma jovem mulher. Após o avivamento, Florrie se decidiu a viajar por Gales e Londres, juntamente com um amigo, para apoiar e espalhar esse movimento. E ela decidiu também ir para a Índia como missionária, trabalhando inicialmente como enfermeira. E ali todo o seu ministério ele foi difundido. Mais tarde, por problema de saúde, ela volta para Gales e ainda continua ali pregando o evangelho. A outra mulher que eu também preciso falar com vocês e apresentar é a Jessie Penn Lewis. Durante o mesmo avivamento, né, do país de Gales, outra mulher surge, outra mulher levantada, que é justamente a Jessie. A Jessie era escritora, pregadora e professora bíblica. Eu nem preciso dizer, né, porque assim, tenho uma identificação com ela. Ela era conhecida por seu conhecimento profundo sobre guerra espiritual e sobre vida crucificada com Cristo. Ela viajou o mundo pregando, ensinando, ministrando em conferências ao lado de grandes homens, como o próprio Evan Roberts. Jessie escreveu vários livros, sendo o mais famoso o Guerra contra os Santos, que até hoje é referência sobre batalha espiritual. Jessie foi uma das primeiras a ensinar que o avivamento não é só emoção, que o avivamento verdadeiro provoca transformação interior e se manifesta exteriormente. Ela ensinou sobre a necessidade de morrer para si mesmo. Ela pregava a diferença entre emocionalismo e o mover genuíno de Deus. Ela não tinha medo de confrontar, não tinha medo de ensinar verdades difíceis. E por isso foi fundamental para manter o avivamento saudável e duradouro. E sabe o que é mais incrível? Numa época onde mulher não podia falar em público, Jessie subia no púlpito e ensinava uma teologia profunda. Ela não pregava mensagens fofinhas. Ela não era a mulherzinha comportada. Ela confrontava líderes, corrigia a teologia errada, ensinava sobre demônios, sobre batalha espiritual, morte para o eu. E se teve gente que criticou? Muito. Teve muito homem que questionou. Mas ela não parou. Porque ela sabia que a mensagem que Deus tinha dado a ela precisava ser entregue. Não importava quem ficasse incomodado. Às vezes, ser mulher no reino não é sobre ser boazinha. É sobre ter coragem de falar a verdade, mesmo quando essa verdade dói. E por último, a gente tem a Sarah Jones, que ela foi uma intercessora completamente silenciosa. Sarah Jones não tinha livros publicados, não tinha sermões gravados, nem fama. Mas algo que as outras três também tinham, ela tinha de sobra, que era uma vida de oração que movia os céus.
Sarah passava horas em oração, enquanto Evan Roberts pregava para milhares de pessoas, ela estava num canto intercedendo. E sabe o que Evan, né, disse para ela? Que o avivamento não teria acontecido sem as suas orações silenciosas. Então, se você está assistindo isso agora e pensa, mas eu não tenho o dom de falar, eu não tenho o dom de pregar, eu não sei liderar, talvez o seu chamado seja igual ao de Sara. E eu vou te dizer uma coisa, é gigante. Então, o que a história dessas 4 mulheres pode então nos ensinar? Primeiro, você faz parte dessa história. Deus sempre usou mulheres e Ele quer também usar você. Você não precisa ser perfeita, não precisa ter uma casa cheia de mulheres, de pessoas, não precisa talvez, né, ter 11 filhos, não precisa ser uma escritora, mas Ele quer usar você. Todas essas mulheres que eu falei, elas tinham algo em comum, uma entrega genuína a Deus. Segunda coisa, o avivamento começa de dentro para se manifestar do lado de fora. Olha o padrão dessas mulheres, todas tinham uma vida interior profunda com Deus. Não adianta você querer mudar o mundo lá fora, sabe? Deixar sua família, ir para as nações. O avivamento não é um evento, não é só falar em línguas, é uma transformação interna. É aquilo que primeiro acontece em você, para depois transbordar do lado de fora. Em terceiro, não subestime o poder da sua voz. Florrie disse apenas uma frase: eu amo o Senhor com todo o meu coração. E isso mudou uma nação. Sua declaração tem poder, a sua oração tem poder, a sua vida de entrega tem poder. Para de achar que você é pequena demais, jovem demais, velha demais, sem qualificação, sem dom. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E em quarto e último lugar, é que seu legado vai além de você. Sarah Edwards não imaginava que mais de 200 anos depois nós estaríamos aqui falando dela. Ela só criou os filhos com o coração voltado para Deus. Mas olha só o legado. 1.400 descendentes que impactaram toda uma nação. O que você faz hoje vai ecoar por gerações. As orações que você ora hoje vão abrir portas para o futuro. As sementes que você planta hoje vão dar frutos que você talvez nem veja nessa terra. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronta para fazer parte da próxima geração de mulheres que vão provocar esse avivamento? Porque eu acredito que Deus está, de fato, levantando muitas mulheres. Não mulheres perfeitas, mas mulheres disponíveis. Mulheres como Sarah Edwards, que impactaram dentro de casa. Mulheres como Florrie Evans, que não tinha medo de declarar o seu amor por Jesus. Ou como a Jessie, que ensinam verdade com muita coragem. Mas mulheres também como Sarah Jones, que oraram no secreto e sustentaram o que Deus estava fazendo lá fora. Vamos juntas acreditar que o Senhor está levantando muitas mulheres para impactar dentro de casa, na igreja, nas regiões que nós moramos e também nas nações. Que o Senhor possa tocar no seu coração, que você ouça todas essas palavras e veja de fato que você, publicando o livro ou não, com o microfone ou não, dentro de casa ou não, você é uma fonte a jorrar. Você é uma mulher que pode impactar e mudar ambientes. Se você não é inscrita no canal, clique aqui no botão de se inscrever, porque toda semana a gente tem um vídeo novo, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.